aqui hoje com o doutor cirurgião plástico Yuri Zanata. Muito bom dia, doutor. Mariana, bom dia a todos. Doutor, gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, como começou a sua carreira. Eu sou médico formado pela Universidade de Caxias do Sul. Me formei em 2011. Realizei residência de cirurgia geral pela Fundação Hospital Geral, em Caxias do Sul também. E terminei minha formação em cirurgia plástica pelo Grupo Hospitalar Conceição Hospital Cristo Redentor aqui em Porto Alegre. Doutor, um dos procedimentos cirúrgicos mais famosos entre as mulheres é a prótese de mama, que também é conhecida como silicone. O senhor poderia nos explicar um pouquinho como é que funciona este procedimento? Sim. O implante de mama hoje é uma das cirurgias mais procuradas pelas pacientes no mundo inteiro. No mercado existem diferentes tipos de próteses, diferentes tamanhos, diferentes projeções, diferentes marcas. Isso acaba causando muita dúvida em relação de qual implante escolher. Quais os tipos de prótese que existem que são os mais comuns? No mercado hoje, existem basicamente 3 tipos de implantes. Os implantes texturizados, os implantes de poliuretano e os implantes lisos. No Brasil, basicamente, são colocados os implantes texturizados e os implantes de poliuretano. Na escolha da nossa prótese, nós vamos nos basear no desejo da paciente, no perfil, altura, no peso, se essa paciente é uma candidata ideal para colocação do implante de silicone. Basicamente, quando a gente faz a escolha do implante, a gente define se essa paciente necessita do implante redondo, como é o caso dessas próteses à direita, ou do implante anatômico. Geralmente, o implante anatômico ele é indicado para uma paciente que deseja um aspecto mais natural da mama, ou em casos de reconstrução, por exemplo, pós-mastectomias. Poderia nos dizer como que a paciente pode escolher o tamanho da prótese e o que se leva em consideração? O tamanho da prótese ele é baseado em alguns critérios. Basicamente, nós avaliamos a altura da paciente, o peso, calculamos o IMC, o diâmetro do tórax da paciente. É muito importante salientar que a prótese é que tem que se encaixar no tórax da paciente e não o tórax na prótese. Então, a gente segue uma série de medidas com o tamanho da mama prévia que a paciente já apresenta. Baseado nesses marcadores, a gente vai chegar a um número mais adequado para que a paciente também tenha o seu desejo alcançado, né? É muito importante a gente analisar o desejo da paciente, se ela tem um desejo de uma mama maior, uma mama menor. Doutor, outra dúvida importante é se a prótese deve ficar por cima ou por baixo do músculo. O que seria mais ideal? Isso é uma pergunta muito importante. Na verdade, não existe um lugar ideal. Tá? A prótese ela pode ser colocada tanto por cima ou por baixo do músculo, ou também chamado no duplo plano. Como que a gente escolhe, define a colocação desse implante? Esse implante ele vai ser colocado baseado no perfil da paciente. Uma paciente que apresenta uma cobertura cutânea de pele e gordura, um biotipo magro, sem muita cobertura cutânea, essa candidata ideal para a colocação do implante submuscular. Por quê? Porque a prótese ela vai aparentar ficar muito marcada na paciente. E muitas pacientes denotam um aspecto de artificialidade desse implante. Já aquela paciente que tem uma cobertura adequada, que tem um tecido de pele e gordura que possa cobrir esse implante, geralmente a colocação da prótese é realizada por cima do músculo. E existe a técnica chamada dual plane, que é a técnica do duplo plano. Como é que funciona essa técnica? Na verdade, a prótese ela fica coberta pelo músculo superiormente e pela glândula inferiormente. Isso nos auxilia a dar um aspecto mais harmonioso e natural na transição do tórax para a mama da paciente. Doutor, outra dúvida seria quais são as vias de colocação desses implantes? Sim, essa pergunta também é muito pertinente. As pacientes têm muita dúvida por qual via vai ser colocado o implante. Existem basicamente 3 vias. Cada via tem a sua vantagem e as suas desvantagens.
Eu não vou entrar em pormenores das vantagens e desvantagens. Basicamente, as 3 vias, 90% da colocação dos implantes são através da via submamária e periareolar. Uma via um pouco menos abordada por alguns cirurgiões é a via axilar. Independente da via escolhida, tem que ser aquilo que o paciente se sente mais confortável, o desejo do paciente vai importar bastante, e o que o cirurgião está mais habilitado a fazer. Doutor, quais seriam os cuidados pós-operatórios que a gente deve ter? Essa é uma pergunta também bem importante. Os cuidados pós-operatórios, pós-implante de mama, a paciente tem que fazer uso da malha modeladora, geralmente por 30 dias. Essa paciente vai fazer uso de medicações, geralmente analgésicas, uso de antibiótico. E os cuidados é de repouso, geralmente por 7 a 10 dias, e a atividade física vai sendo realinhada progressivamente. Doutor Yuri, outra cirurgia que também é muito famosa entre as mulheres é a lipoescultura. Como que funciona essa cirurgia? A cirurgia da lipoescultura hoje nada mais é do que tu utiliza um dispositivo através de uma cânula de lipoaspiração. Existem vários tamanhos, vários tipos de ponta. Basicamente ele é um dispositivo para fazer a retirada dessa gordura. A lipoescultura ela não é uma cirurgia de emagrecimento. É uma cirurgia para retirar depósitos específicos de gordura no corpo da paciente. Quais seriam esses depósitos? Os depósitos na região abdominal, a região dos flancos, conhecida como a famosa bordinha, que as mulheres não gostam, região do dorso, região, parte interna das coxas, culotes, basicamente essas regiões. E a gente consegue melhorar o contorno, a gente consegue definir melhor a silhueta dessa paciente, melhorando o equilíbrio entre a região superior e inferior do corpo. Doutor, essa gordura, ela pode ser reutilizada em alguma outra parte do corpo da paciente? Sim, essa gordura, ela é processada, a gordura da paciente ela é processada e ela pode ser reutilizada em regiões específicas. Isso é chamado enxerto de gordura. Aonde que nós podemos reutilizar essa gordura? Geralmente, um desejo grande das pacientes é na colocação dessa gordura no bumbum, para definir melhor o contorno glúteo, para gerar projeção, para gerar uma melhor harmonia da cintura. A gordura ela pode ser utilizada também para correção de algumas cicatrizes, para correção de algumas depressões, né? Ela não é só para fins estéticos, ela pode ser utilizada para fins reparadores também. Doutor, qual seria a diferença entre a abdominoplastia e a lipoaspiração? A abdominoplastia é um procedimento cirúrgico também, em que existe a retirada da gordura e de pele da região abdominal. A abdominoplastia ela é associada com a lipoaspiração, na imensa maioria dos casos. Qual é o benefício da abdominoplastia? Para quem está indicado? Geralmente aquela paciente que existe um excesso de pele na região abdominal, uma paciente pós-gestação, uma paciente que teve um emagrecimento importante. É muito importante frisar que essa paciente ela tem que estar num peso ótimo ou subótimo para ser submetida a essa cirurgia. Não é uma cirurgia para paciente que esteja muito acima do seu peso. Sendo um resultado estético não vai ser tão agradável. Isso a gente avalia em consulta através de altura, peso, calcula o IMC da paciente. É importante salientar também essa cirurgia, geralmente ocorre um afastamento da musculatura abdominal, então a gente já aproveita para retirada de pele, de gordura, a gente já aproveita e faz a aproximação desses músculos, tonificando a região abdominal novamente. É uma cirurgia que fica uma cicatriz na região anterior do abdômen, uma cicatriz que fica escondida pela linha da roupa íntima, né, do biquíni, e uma cicatriz na região abdominal. Com a associação da abdominoplastia e da lipoescultura, a gente consegue otimizar o resultado da paciente. Doutor, quais seriam os cuidados que a paciente precisa ter no pós-operatório? O pós-operatório da abdominoplastia
ele requer um tempo um pouquinho maior do que o implante de mama, geralmente em torno de 20 a 30 dias. Existem algumas pacientes que têm indicação de utilização de drenos, correto? Essa paciente também vai ter que fazer uso de malha modeladora. Todas as pacientes que fazem contorno corporal, como mama, lipo e abdominoplastia, devem utilizar a malha modeladora, geralmente por um período de 20 a 30 dias. Os cuidados também serão administrados uma medicação analgésica, antibióticos, medidas antitrombóticas, é muito importante. Essa paciente tem que começar a deambular precocemente, evitando assim qualquer tipo de complicação. Doutor, existe alguma restrição alimentar pós-cirurgia? Não existe uma restrição absoluta. É importante o paciente saber que no pós-operatório uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais leve, mais branda, vai beneficiar ele no pós-operatório, correto? É importante se hidratar. Também o paciente esquece de beber água antes da cirurgia. Se ele não for lembrado, ele vai continuar esquecendo. E os pacientes podem desidratar no pós-operatório. Uma cirurgia de lipoaspiração, em que a gente retira muito líquido do paciente, alguma quantidade de sangue também. Uma alimentação branda, uma alimentação mais saudável e não esquecer de se hidratar no pós-operatório. Atualmente as mulheres se preocupam com as correções faciais. Doutor, nos explica como é que funciona essa cirurgia nas pálpebras. A cirurgia da pálpebra, também chamada de blefaroplastia, ela é muito procurada hoje, principalmente por pacientes de meia idade que estão apresentando um excesso de pele e de bolsas. A paciente tem dificuldade para se maquiar, a paciente reclama que o olho fica inchado, principalmente pela manhã. Com o processo do envelhecimento, existe uma ptose, que é a queda, na verdade, uma deflação de pele e da região da sobrancelha, chamado supercílio. Com isso, a paciente vai ficando com um olhar cansado, um olhar de triste, muitas vezes prejudicando, inclusive, a visão. Doutor, e como é que é realizada essa cirurgia? A realização dessa cirurgia é feita a retirada de pele da região superior, inferior ou dependendo de ambas as pálpebras, se a paciente tem indicação. É retirada, se ou quando necessário, o excedente de bolsas, que é aquilo que provoca aquele olho, aquele aspecto protruído, aquele aspecto de olho inchado. É uma cirurgia que geralmente dura em torno de 1h30, mais ou menos. É um pós-operatório que o paciente faz a cirurgia de manhã, vai embora para casa. É uma cirurgia ambulatorial. Doutor, e quais seriam os benefícios para as pacientes sobre essa cirurgia? O benefício da cirurgia. Então, como eu comentei anteriormente, a paciente ela sente o olho pesado, um aspecto de cansado e de triste. A cirurgia de blefaroplastia, ela traz o rejuvenescimento da região óculo-palpebral, a região da periórbita. Essa cirurgia ela traz o rejuvenescimento da periórbita. Ela abre o olho, a paciente consegue novamente se maquiar. Ela não tem mais a necessidade de ficar puxando a região do supercílio, a região da sobrancelha para poder fazer esses movimentos. Tá. Doutor, e como é que funciona o pós-operatório dessa cirurgia? O pós-operatório da cirurgia de pálpebra, ele requer alguns cuidados. A paciente tem que fazer um repouso, isso é importante. É uma região muito vascularizada, então a paciente deve permanecer com a cabeceira da cama quando for se deitar mais elevada, com pressas frias, né? Como eu disse, é uma região muito vascularizada, a tendência de inchar e de sangrar é um pouquinho maior se não forem seguidos esses cuidados. A paciente necessita geralmente em torno de 7 a 10 dias de repouso, voltando progressivamente às suas atividades. Doutor, hoje as pacientes se preocupam muito com o rosto, né? Existe algum procedimento que seja mais comum, mais procurado para rejuvenescimento? Hoje é um tema, o rejuvenescimento facial hoje é um tema que está muito em voga. Muitas pacientes procuram, estão insatisfeitas com alguma região do rosto e a gente pode sim melhorar baseado numa avaliação
personalizada de cada paciente, aquele aspecto que mais incomoda a paciente. Dependendo da idade do paciente, geralmente pacientes mais idosas procuram com a queixa basicamente da questão das rugas. São os pezinhos de galinha, o famoso bigode chinês ou a linha da marionete. Todos esses são consequências do quê? De alterações, né? De atrofias das bolsas de gordura, remodelamento ósseo, atrofia muscular, existe uma perda dérmica também. Então, para cada paciente, a gente vai analisar, vai fazer uma avaliação facial e o que é melhor para essa paciente. É reposicionar a perda de volume, é melhorar as rugas, é reposicionar estruturas que foram sendo perdidas ao longo dos anos, por exemplo, como a perda óssea. Cada paciente tem uma necessidade e essa necessidade vai ser tratada de paciente para paciente. Pensando nas correções faciais, doutor, quais são os benefícios do Botox? O Botox, conhecido como a toxina botulínica, ele atenua, ameniza aquelas rugas indesejadas, que são aquelas rugas na região da periórbita, né? Os famosos pezinhos de galinha, rugas do terço superior da testa ou da região entre as sobrancelhas, conhecida como glabela. O Botox também pode ser utilizado para regiões mais dinâmicas, como a região do platisma, que é o terço inferior do rosto, né? As bandas platismais. Existem músculos que fazem uma força gravitacional muito importante no nosso rosto, os músculos depressores, né? Existem regiões específicas em que a gente faz a aplicação dessa toxina. Essa toxina ela leva um tempo para começar a agir e ela tem uma duração em média de 4 meses. Algumas pacientes duram mais, algumas pacientes duram menos, em torno de 4 a 5 meses. Doutor, existe alguma idade que seja mais recomendável botar o Botox? Tem alguma restrição? Antigamente se falava muito que o Botox ele tinha que ser utilizado só a partir de 50, 60 anos. Hoje a gente sabe que os tratamentos a gente se baseia na prevenção das rugas, né? Então a gente não vai esperar a ruga se formar para começar a atuar nela. A gente começa já uma idade menos avançada, diríamos assim, né? A partir dos 25, 30 anos a gente já começa a fazer a manutenção desse paciente, para que quando ele chegue lá nos seus 50, 60 anos, as rugas já não estejam tão marcadas, tão fortes. Doutor, e quais seriam esses cuidados? Bom, o Botox ele é um procedimento muito rápido de ser feito. Ele tem um downtime, que é a recuperação o paciente faz no consultório. Os cuidados são de 3 a 4 horas, para não esfregar, não baixar a cabeça, para que essa toxina, esse líquido, diríamos assim, não se disperse para músculos que a gente não deseja. Então, os cuidados são só nas primeiras 3, 4 horas. Como eu disse, esse Botox ele tem um tempo para começar a agir, não vai funcionar do dia para o outro, ele leva em torno de 10, 15 dias para começar a fazer o efeito dele. Os cuidados, então, são esses cuidados locais, pode ficar alguma equimose, às vezes um hematomazinho pequeno, principalmente na região da periórbita, uma maquiagem, um paciente mais sensível que precisa de um anti-inflamatório, alguma coisa assim, um analgésico, pode ser utilizado. No mais, é uma recuperação. A paciente faz o procedimento hoje e já pode trabalhar de tarde, vida normal. Doutor, como é que funcionam esses preenchedores? Os preenchedores, hoje a gente faz uma associação entre a toxina e os preenchedores, para ter um melhor resultado. Os preenchedores, existem os preenchedores permanentes, os semipermanentes e os absorvíveis. A grande maioria dos pacientes hoje que a gente utiliza são os preenchedores de ácido hialurônico. Como é que funciona esse preenchedor? Ele é um preenchedor que ele vai fazer o preenchimento, estimulando o colágeno no local, através de um efeito hidrofílico, ele puxa água, ele melhora então a qualidade de pele da paciente, ele hidrata a região localmente e a gente consegue, através dos preenchedores de ácido hialurônico, fazer o reposicionamento de algum volume perdido, principalmente na região malar, né, da bochecha, contorno de mandíbula, apagamento da região temporal, com o processo de envelhecimento. Então, os preenchedores eles estão no nosso arsenal para
melhorar e para volumizar regiões que estão em déficit. Doutor, existe algum cuidado que a gente deve ter em relação aos preenchedores? Então, quais são os cuidados no pós-procedimento? É um procedimento também que a paciente faz, é um procedimento com downtime também rápido. O paciente faz o procedimento de manhã, pode ter sua atividade normal de tarde, geralmente a gente pede para que a paciente não realize atividade física no mesmo dia, certo? Pode ficar alguma equimose, algum roxeado na pele. O preenchedor, a paciente já sai do consultório com ele visível. Isso é importante destacar, tá? Ele vai ter um efeito também, um pico de atuação, ele vai ao longo dos dias se uniformizando com a pele, dando aquele aspecto mais natural. Em torno de 10, 15 dias, dependendo do preenchedor e dependendo da localização que a gente vai fazer a aplicação desse preenchedor. Doutor, estamos agora chegando nas considerações finais, entrevistamos o Dr. Yuri Zanata, né? Como é que faz para chegar até você, para fazer uma consulta, uma avaliação? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade dessa entrevista. Eu gostaria de salientar que a primeira consulta é um dos momentos mais importantes, que é onde nós esclarecemos, é onde nós avaliamos os objetivos e as expectativas dessa paciente, referente à cirurgia. Então, sempre importante ressaltar que a paciente não deve ficar com dúvidas, ela deve tirar todas com o cirurgião plástico no dia da consulta, no exame físico. E eu gostaria de convidá-los a conhecer a nossa clínica. Eu, a minha secretária e os meus colegas estamos à disposição de todos. Clap along,